Olá pessoal, esse é o programa Painel da Cidadania, programa que tem como objetivo contribuir para a formação da cultura cidadã. Essa semana a gente vai receber os empresários Roberto Bretas e José Siqueira. Ambos são empresários da Green Ambiental, que faz um excelente trabalho dentro da sustentabilidade, e a gente vai conversar com eles aqui para saber um pouco mais como que é feito esse trabalho e como também eles podem ajudar o meio ambiente, a sociedade, para cada dia a gente ser seres humanos melhores e colaborando com a natureza, porque a gente vem perdendo. Sejam muito bem-vindos, Bretas e Siqueira. Queria que vocês falassem um pouco de como que é o trabalho de vocês para a gente entrar no debate. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Obrigado, boa tarde a todos e obrigado pela oportunidade de estarmos aqui presentes. Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite, é uma satisfação para nós podermos conversar um pouquinho aqui com vocês a respeito do nosso trabalho. A Green Ambiental Isso, vamos falar da é uma empresa que surgiu para atender o que se chamou de Lei dos Grandes Geradores, uma lei que, em consonância ao Programa Nacional de Resíduos Sólidos, prevê que toda empresa pública ou privada que produza acima de 120 litros de resíduos seja obrigada a contratar uma empresa para coletar e dar a destinação correta do resíduo que produz. Nesse interim, nós começamos a entender e perceber que o vidro representava uma grande parcela desses resíduos. E entendemos também que ninguém em Brasília havia ainda reciclado o vidro. Brasília passou 58 anos da sua vida sem a reciclagem do vidro, enterrando o vidro que produz. E a coisa mais interessante, Brasília hoje descarta 150 toneladas de vidro por dia, 4.500 toneladas de vidro mês. Esse hoje tem sido quase que o braço principal da Green dentro do trabalho que nós executamos. Também trabalhamos água de reuso, nós trabalhamos o processo de containerização e efetivamente o trabalho do atendimento ao grande gerador. E me diga uma coisa, esse trabalho de vocês, eu conheço a excelência dele, já vi algumas vezes, inclusive na Rua dos Restaurantes, ali Rua dos Bares, na 409 Norte, é que vocês recolhem bastante o vidro ali, né? Vocês fazem um trabalho de excelência. Como é que é isso aí? Os empresários daquela área estão colaborando com esse processo? Brasília está ficando uma cidade melhor de se viver? Como é que está sendo isso daí? Bom, a gente tem um trabalho voltado para o mercado, ao comércio, que são as empresas. Dentro dessa lei do grande gerador, eles estão obrigados a fazer a destinação correta do vidro, como o Roberto Bretas falou aqui há pouco para vocês. E aos poucos essa história vem aumentando, eles vêm se enganjando e vão tomando corpo esse processo de trabalho. Por ser um processo inovador, e vamos falar assim, que não havia algo no mercado que a gente pudesse se espelhar, então foi um processo de aprendizado e que nós, da Green Ambiental, passamos e, naturalmente, todos os empresários de Brasília que estão voltados nesse segmento também acabam acontecendo. Mas vem surtindo bastante efeito. Hoje nós já estamos com vários equipamentos desses na rua. Estamos instalando mais 50 agora até o final do mês de junho. A sua maioria voltado para as áreas comerciais. E com isso faz com que a cada dia que passa mais novos empresários, novas empresas vão entrando no processo. Assim como as quadras residenciais também. Me diga uma coisa, agora eu queria que vocês falassem um pouco mais desse processo de reciclar vidro. A gente conversava há pouco ali, vocês falavam para mim que o vidro é a única matéria que pode ser reciclada por vezes e vezes sem perder a qualidade. Boa pergunta, boa ponderação. Entre os recicláveis, o vidro ele é um dos mais importantes, porque ele é infinitamente reciclável. Se você for tratar papelão, papel,
alumínio, plástico, normalmente plástico, papel, papelão, cada vez que ele entra num processo de reciclagem, ele se torna, ele retorna ao mercado com menos qualidade e até ele virar rejeito. Ele é reciclado algumas vezes. O alumínio, para ele retornar como uma lata de alumínio, ele precisa ser agregado de matéria-prima virgem. O vidro não, ele é infinitamente reciclável e ele não perde nem qualidade nem volume da matéria que ele tem. Então você não precisa, depois de retirado uma quantidade de sílica, feldespato e outros componentes que fazem o vidro, aquilo que você conhece, espectador, aquilo ali vai se tornar uma garrafa, um copo, uma jarra, e infinitamente você vai continuar trabalhando o vidro em prol da humanidade. Também é uma embalagem elegante, né? Muito diferente do plástico, de um Tetra Pak. Todos têm o seu valor e características, mas eu acho que entre elas o vidro tem uma elegância que é incomparável. Verdade. Me diga uma coisa, o vidro seria uma solução ou meia solução para que a gente pudesse substituir o plástico? Porque hoje o plástico está tomando conta, pelo menos essas garrafas PET. As garrafas PET estão incomodando muito, muito mesmo. Apesar da quantidade de formas que tem se buscado para o reuso dos PETs, eu ainda acredito que nós podemos, como humanidade, a trabalhar muito mais o vidro e buscar novas formas de embalagem para esse vidro, que vai ser muito mais lucrativo se falando em sustentabilidade para a humanidade. Hoje você pode pegar um vidro lá, inclusive o Corpo de Bombeiro orienta isso nos jornais locais, sempre em determinados horários, a dizer, olha, precisamos de leite materno, pega-se um vidro que está lá na cozinha, e higieniza esse vidro, usa exatamente aquele vidro. O plástico não tem essas características. Exato. Então, assim, eu não estou menosprezando e não estou indo de encontro ao plástico, mas eu estou dizendo que os malefícios que esse plástico hoje vem causando à natureza, e isso não é uma opinião só minha, é amplo que está sendo colocado aí. Recentemente foi divulgada uma informação aí da National Geographic, se não me engano, que 90% do sal de cozinha do mundo estava contaminado por microplástico. Exato. Esteve nesse programa aqui há algum tempo atrás, Everton Lucero. Everton Lucero era secretário do Meio Ambiente, do Ministério do Meio Ambiente. Ele falava exatamente nesse sentido, que as pessoas devem usar cada vez menos o plástico, até mesmo para guardar água na geladeira, evitar plástico por certo tipo de contaminação. E o que a gente vê é um uso exagerado do plástico. A gente pode ter uma esperança, né, que isso pode acabar. Sacola plástica no supermercado, muitas. E hoje, praticamente, sacolas biodegradáveis a gente quase não vê. Biodegradável é um outro processo também. Para ele se biodegradar, ele tem que estar exposto à luz, à chuva, né, ao ambiente. E quando ele vai para um aterro sanitário e ele é enterrado, ele não biodegrada. Então, assim, tem que se tomar muito cuidado com esse processo. Na verdade, teria que se usar os plásticos compostáveis, que chama-se plástico, mas na verdade nem é um plástico, que é feito de fécula de mandioca, casca da mandioca, da batata e tal. Eu não conheço o processo, mas já vi falar bastante. E é interessante, porque aí sim, esse pode ser enterrado e ele vai ser compostado com os outros alimentos que você vai colocar ali para o processo. Quem sabe nasce até uma mandioquinha, né? É possível. Mas vem cá, agora vamos falar de outro produto que vocês também oferecem, que é a reutilização da água, o reuso da água. As pessoas hoje veem falar de reuso e o que vem à cabeça delas momentaneamente assim, elas poderem parar a água do banho, substituir a água que vai ser lavar a varanda pela água da máquina de lavar que iria jogar fora. Explica um pouco melhor como que é esse reuso da água para a gente entrar em outros debates aí. Eu acho que assim, a sociedade brasileira hoje, a sociedade mundial hoje passa por um processo de reeducação. Sim. Eu acho que a gente precisa
realmente encarar o problema ambiental como uma situação grave e inadiável. Certo. Então, nesse contexto, a Green Ambiental, atuando nessa tecnologia de reutilização da água, tem uma representação de uma empresa do ramo, uma empresa do interior de São Paulo, e nós estamos instalando agora, inaugurando nos próximos dias, a primeira estação de tratamento de esgoto de água negra e cinza do Distrito Federal privada. Então, é com um colégio em Águas Claras, que vai tratar 100% da sua água, do esgoto e água cinza. O que representa? A água cinza é a água mais... A água cinza vamos dizer, a água da máquina de lavar. Certo. A água negra é a água do vaso sanitário, é o esgoto certo. propriamente dito. Então, todo esse material, essa água vai ser tratada e recolocada ou para reuso, ou seja, eles têm grandes áreas lá de irrigação, de áreas comuns para lavar, jardinagem. Eles têm uma mini horta lá, é um colégio meio agrícola, tem muitas coisas da área agropecuária, fazendinha, etc. Então, eles vão reutilizar essa água. E sendo essa água suficiente, eles conseguem reduzir sobremaneira o consumo da origem. Porque, como eles têm áreas maiores, eles precisam de mais água para poder irrigar os jardins, etc. Então, eles devem ter uma economia muito grande, cerca de 70% a 80% do consumo geral da água, e uma redução violenta na conta de água, e pagando esse investimento em 2 anos, ele vai estar pago. Então, isso é um processo que a Green vem fazendo. Estamos instalando o primeiro, é um primeiro projeto nosso, e agora a gente está entrando em outras áreas, como condomínios horizontais, jardim botânico, que não são servidos pela CAESB. Então, todos esses locais que não têm o uso de esgoto com a CAESB vão precisar, de alguma maneira, tratar os seus resíduos. Entendi. Rócio, gostaria de lembrar que existe algumas coisas que são muito interessantes na questão do nosso dilema brasileiro ainda com relação à reciclagem e ciclo de vida de determinados produtos. O Brasil é um dos únicos países no mundo ainda que utiliza água potável para dar descarga no vaso sanitário. Isso é inadmissível. Isso é um verdadeiro absurdo. Absurdo mesmo. Porque quando a gente fala assim, a água do planeta está acabando, aí as pessoas, mas a água do planeta não acaba, 3/4 do planeta é composto de água. Sim, 3/4 é composto. A água do planeta nunca vai acabar, mas a água potável está acabando, porque as águas boas estão ficando poluídas. E as águas boas que a gente ainda tem, a gente está descartando, como essa aí, colocando no vaso para dar descarga. A mesma água que você abre a torneira para beber, a mesma que você dá descarga. Então a gente tem que mudar essa cultura um pouco mais e tentar empreender em novos projetos sustentáveis e que dê condições da gente viver melhor e mais. Eu acredito que nós de Brasília somos uma região muito privilegiada, né? Nós temos aqui 150 embaixadas, temos órgãos não governamentais instalados em Brasília, nós temos Unesco, o Banco Mundial, nós temos aí N estruturas mundiais instaladas em Brasília, convivemos com isso. E Brasília ela tem sido um sucesso muito grande, e eu gostaria de voltar a falar do vidro nesse contexto, porque a lei do grande gerador ela é obrigação das empresas privadas e públicas. Ela não é obrigação ainda dos residenciais. E muitas quadras em Brasília já estão buscando o processo de instalação de água de reuso, já estão buscando o processo da coleta do vidro. Tem algumas quadras aí, 115 Norte, 308 Sul, 213 Sul, entre outras mais, que estão aí, aquele mesmo equipamento que você disse que encontrou lá na entrada da 405, ali da famosa Rua dos Restaurantes, você também tem dentro das quadras. E as quadras estão muito preocupadas com o processo também da reutilização da água, de que o vidro não vá para o aterro sanitário. Inclusive, nesse processo do vidro, o vidro em Brasília ele deixou de ser um problema para ser uma causa. Então, Brasília foi a primeira precursora de atendimento a não buzine, cinto de segurança, respeito à passagem de pedestres. E isso
proliferou para o restante do Brasil. Eu tenho certeza que tudo isso que a gente conversou aqui vai ser pauta e motivação para o Brasil inteiro falar em muito pouco tempo. E algum projeto piloto que a gente pode destacar aqui? Porque a gente falou desses da 405, na Rua dos Restaurantes, a Rua dos Barzinhos, o barzinho ali da 409, inclusive tem o Pôr do Sol lá. Quando eu estava na UNB, eu sempre dava um pulinho lá no Pôr do Sol. E outros barzinhos, outro projeto piloto que a gente pudesse destacar. Você, Siqueira, falou do colégio em Planaltina, que faz bastante reuso da água, já descontou na conta de água, os gastos dela já reduziram bastante. Um outro projeto piloto, vocês têm um ponto de coleta, né? Vários pontos de coleta. Qual que vocês acham, assim, que tem uma participação maior da sociedade? Então, Rossi, esse processo do vidro, ele, como eu te falei, ele é um crescente. Certo. Então, de amanhã para depois, nós estaremos instalando um equipamento desse a título de degustação na administração do Lago Norte. Ah, que maravilha. Então, um pedido lá do administrador do Lago Norte foi que a gente fizesse lá um desafio ao Lago Norte, para que o Lago Norte, que é uma população que consome muito vidro, um setor da capital que consome muito vidro, ele quer propor esse desafio à comunidade local. E como que é esse coletor? Ele é o coletor como tem lá na 405 Norte, ele vai ficar lá temporariamente na administração, na sede da administração, e ele vai servir como um multiplicador, como um divulgador do processo, do trabalho. Entendo. E aí a gente pretende fazer um trabalho de colocação de maior quantidade desses esparramados pelo Lago Norte, MI, e outras regiões ali, o Taquari, o Varjão, aquela região que está sob a administração do Lago Norte, convidando toda a comunidade civil e os empresários, especialmente do setor, para poderem fazer a coleta seletiva do vidro na região. Eu acho que esse é o próximo grande desafio. A gente vai pegar um bairro e vai transformá-lo, com o objetivo de transformá-lo em que faça a coleta seletiva do vidro integralmente. Um projeto piloto já, para que as pessoas possam conhecer e adquirir o hábito da reciclagem. Exatamente. Que eu acho que o principal disso aí vem na educação, é o hábito. Então, o cara fala assim, eu tenho que tirar a tampinha. Não, você não tem que tirar nada, você tem que separar o vidro. Então, depois, a gente vai para um outro estágio, que é a separação das impurezas que estão no vidro, que é a tampinha, que é a rolha, etc. e tal. Exatamente. Mas a população, Brasília, como disse o Bretas, em 58 anos nunca houve esse processo de trabalho. É muito difícil você chegar hoje, população, e falar assim, vamos recolher o vidro, tira a tampinha, entrar em nível de detalhe muito grande. Então, eu acho que o grande desafio é fazer a separação do vidro. Inclusive, hoje até a cerveja, né? A cerveja consumida, a maior parte, hoje é long neck. Isso. As latinhas estão perdendo espaço. Dentro desse contexto aí que a gente está falando, a pressão econômica também está contribuindo para isso, porque as embalagens retornáveis, elas são caras. Como é que você pega uma garrafa de cerveja, para transportar daqui para o Rio de Janeiro ou para as fábricas envasadoras, quanto se gasta para fazer isso? Em termos de caco, a gente tem que quebrar o vidro, que é um outro problema que a gente vive no Brasil, que é a indústria da falsificação da bebida. Então a gente tem que quebrar o vidro para poder não ter essa garrafa acessível a esse tipo de problema. E ele reduz em 1/3 o volume. Então, onde eu carrego 3 garrafas inteiras, uma garrafa inteira, eu carrego 3 garrafas quebradas. Aí vocês levam para o Rio de Janeiro. Rio ou São Paulo, depende de onde a fábrica precisa. Hoje nós estamos deixando a maior parte do vidro para o Rio de Janeiro. Mas já temos agora, estamos adquirindo alguns equipamentos para o pátio, que a gente vai melhorar a qualidade do vidro, o beneficiamento, uma limpeza. Vocês recolhem as garrafas, dá uma lavada para tirar rótulo, tirar... Não, nesse momento não. Nesse momento a gente só quebra. Quebra e leva os cacos. O vidro quebrado, ele é misturado, inclusive. Então o projeto ele iniciou-se dessa forma, exatamente buscando essa consolidação. Hoje a gente tem 600 toneladas. É uma reeducação, primeiramente. Essas 600, nós estamos tirando aí 600 toneladas por mês de vidro, mandando para reciclagem, mas precisamos alcançar aí pelo menos umas 1.500 toneladas, que para poder dar um valor melhor ao projeto, e até porque Brasília produz
600 toneladas dá um pouquinho mais de 10% de todo o vidro produzido em Brasília. Então ainda estamos jogando muito vidro fora. Né? Mas esse é o caminho, depois é a limpeza, tirar essas impurezas que vêm do próprio vidro e depois a separação por cor. Jogando muito lixo fora, muito vidro fora, machucando gari. Exatamente. Cortando, muita gente se machucando. É a dengue, né? Tá aí a dengue. Hoje nós temos uma questão aí que eu gostaria de falar aqui também, que Brasília hoje tem sido um foco enorme da dengue, né? Zika vírus, etc. Entre as cidades de Brasília, o Guará tem sido aí uma estrela, né, que infelizmente está brilhando nesse aspecto. E a população do Guará, junto com a administração, tem se virado para manter uma cidade limpa, para fazer um trabalho. Então, assim, tem duas iniciativas muito legais dentro do Guará. Uma sorveteria dentro do Guará, Chiquinho Sorvete, que nos solicitou. Então, em frente ao Chiquinho Sorvetes, tem lá um ponto de entrega voluntária. E foi surpresa porque nós colocamos esse ponto de entrega voluntária lá no sábado e hoje ele está praticamente cheio. Então, assim, a resposta foi fenomenal. Imediata, né? Foi fenomenal. Um outro ponto, que é um outro projeto muito bacana também, que é coordenado pela Day Ribeiro, e lá nessa horta comunitária também tem um ponto de entrega voluntária, que também tem servido para a comunidade colocar lá o seu vidro e a gente vai lá e retira esse vidro. Esses locais, eles estão dispostos para atendimento à comunidade, não é para os grandes geradores, isso é importante. Não, exatamente. Eu pego uma garrafa na minha casa, vou descartar ela ali no Chiquinho, aproveito e tomo sorvete. Isso. Chiquinho Sorvete, a Angélica Cavalcante está lá, né? Ela atende a todo mundo que chega, orienta sobre como colocar, assim como a Day Ribeiro está lá na horta, também explicando às pessoas. Então tem um processo de educação ambiental que acontece concomitantemente ao ato de colocar. Um projeto assim, um embrião, né? É um pontapé inicial para a reeducação das pessoas, mostra que tem alguém fazendo alguma coisa pela comunidade, que não é simplesmente isso daí. Tem o trabalho empresarial de vocês, mas também tem o trabalho cidadão. Inclusive, o objetivo desse programa é contribuir para a formação da cultura cidadã. Você que está em casa, você pode assistir esse e outros programas através do website paineldacidadania.com.br, solicitar através de mensagem de WhatsApp 61 99 811 4665 e também assistir nas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, todas as redes sociais são Painel da Cidadania. Pois bem, a gente ia falando desse embrião que vocês têm colocado e outros produtos que vocês oferecem a mais para que a sociedade possa compreender um pouco melhor esse trabalho de vocês visando a ecologia e a sustentabilidade. Porque a gente vê hoje que reciclar, existe uma diferença aí de sustentabilidade. A gente poderia destacar que há essa diferença, né? Todo esse trabalho, ele não vem sozinho. A Green não tem o DNA de transportador de lixo, de pega o lixo aqui e leva para o aterro sanitário. Nosso trabalho é muito mais amplo. Nós colocamos aí nas nossas veias e nas veias daquelas pessoas que estão próximas a nós, porque isso é como uma vacina que você aplica em alguma pessoa e aquilo ali vai começar a funcionar dentro daquela pessoa e depois ele não vai conseguir, ele não vai ter mais condição de ver alguém jogar um papelzinho no chão, que ele vai dizer assim, não, o lugar desse papel aqui as crianças, tudo mais e tal. Então assim, a Green, ela está afiliada a um instituto chamado Instituto Lixo Zero Brasil, que também representa o Instituto Lixo Zero Mundial, que é uma instituição como Greenpeace, como Médicos Sem Fronteiras, que visa a redução de produção de lixo no mundo. Então a gente tem dentro da Green o processo de conscientização, né, e educação. Então, tem um projeto que está bem próximo de ser concretizado da Green, onde nós abriremos a nossa empresa
para que as escolas nos visitem, entendam o processo, conheçam o que está sendo feito e multipliquem na sua casa. Porque não é simplesmente a gente divulgar, recicla-se vidro, mas como isso funciona. A criançada hoje não aceita simplesmente faça. Não, ele quer saber por quê, como, e depois que ele conhece o processo, ele passa a multiplicar esse processo para todos que estão à sua volta. A criançada hoje, são bem diferenciadas. E é um trabalho legal também, como você falou, a atividade empresarial só, ela não é também o que a gente só faz isso. Nós temos um trabalho também muito envolvido com as cooperativas de catadores. Ah, que maravilha. Então, hoje, nós temos 27 cooperativas parceiras que tinham até então, até a época que nós começamos, o vidro como um problema, porque aquilo virava rejeito, eles acabavam triando de alguma maneira e depois ia para o aterro sanitário. E hoje passou a ser uma renda. Eles pegavam o plástico, jogavam o vidro para lá. E hoje o vidro passou a ser uma renda. Nós conseguimos que o SLU reconhecesse esse material como um produto triável, ou seja, o SLU oferece uma bolsa, um incentivo para os catadores, não fazia isso para o vidro, passou a fazer. Então, de alguma forma, nós também melhoramos o panorama dos catadores no Distrito Federal, utilizando o vidro como uma matéria absolutamente reaproveitada. Não, entendi. E agora vocês têm os containers, né, que recolhe isso daí. E eu soube também que vocês têm um projeto de um time de futebol que vocês patrocinam, vocês dão incentivo para a meninada. Como é que é o time isso de aí? futebol ainda tá engatinhando um pouco, mas o Cerrado Basquete brilhou esse ano. Né? No ano passado nós não conseguimos fazer grandes coisas, mas esse ano o Cerrado Basquete em Brasília ficou em 5º lugar na Liga Ouro de basquete. Assim, fenomenal, porque nós utilizamos prata da casa. São projetos que a gente tem aí em algumas localidades, como Samambaia, como Ceilândia, como Gama, como São Sebastião. E é um processo assim que envolve muito a mão de obra voluntária. São pessoas que amam o basquete em Brasília e que fizeram desse processo, do Cerrado Basquete, um time que eu acho que é uma marca sensacional, porque praticamente o investimento que houve nesse contexto foi um investimento pessoal daquelas pessoas que acreditaram no Cerrado Basquete. Então, assim, a gente espera que o ano que vem agora a gente já obtenha um resultado mais expressivo, sem contar que nós estamos tirando as crianças da rua, nós estamos tirando das mãos de traficantes, de ladrões, de sei lá mais o quê, a oportunidade de transformar essas crianças numa mão de obra, e a gente está fazendo dessas crianças desportistas, pessoas interessadas no esporte e que também estão multiplicando o esporte com as demais crianças que estão ali. É um projeto social, né? E não é só esse projeto, não. O Siqueira também acompanha um outro projeto, que é o Cavalo Solidário, que eu gostaria que ele falasse alguma coisa. Eu soube também. Vamos que a gente tem que encerrar. Você fala do projeto, aí a gente O Instituto Cavalo Solidário é uma organização sem fins lucrativos, funciona lá na Ceilândia, no Regimento de Cavalaria de Guarda. Trabalha com pessoas deficientes através da ecoterapia. É o cavalo. Exato. Hoje a gente atende 400 pessoas carentes, a Green também apoia esse projeto. Isso só reforça que a nossa atividade não é só empresarial, ela é empresarial, ambiental, social. Exatamente, é aquele... É o tripé que precisa... O tripé que a gente falava ali da sustentabilidade, né? Exatamente. Dar um resultado em cima de uma matéria-prima reciclada e também mostrar o lado social. Trazendo valores para dentro do processo, trazendo educação e trazendo responsabilidade. Siqueira, muito obrigado pela presença. Bretas, muito obrigado pela presença. Alguma informação de imediato? Algum recado? Eu queria passar para vocês que a Green está aberta, o nosso pátio fica na DEA de Águas Claras, aqueles que desejarem descartar vidro lá. O pátio é aberto de segunda a sexta-feira, no horário comercial. Os empresários, as empresas que quiserem contactar a Green para que possa fazer aí a contratação dos nossos serviços, seja ele na água de reuso, seja no vidro ou na própria coleta do resíduo indiferenciado. Só nos acessar, nós estamos nas redes sociais, no Instagram, no Facebook,
E contamos aí com a colaboração que Green já vem. Ambiental, né? Green, Quiser é, localizar, Green Green Ambiental. Ambiental. Green Ambiental, com 2 S e 2 Ns. Isso. Você acha facilmente no Instagram. Tem sido uma ferramenta muito utilizada por nós, de muito sucesso. Você vai encontrar lá o WhatsApp da empresa, telefone fixo e mais informações do nosso trabalho e o que a gente vem realizando aí no nosso dia a dia. E a gente deve colocar aí mais 100 coletores de vidro até o final do ano. Maravilha. Muito obrigado, Siqueira. Muito obrigado, Bretas. E a você de casa, um forte abraço e até a próxima semana.